Boa tarde, estudantes do oitavo ano, turma B. Professor Diego Soares, na disciplina Matemática. Venho, através desse vídeo, apresentar a atividade pedagógica complementar, a primeira do primeiro bimestre, tá? A data de retirada, no caso, data de envio 22 de março e a data devolutiva 5 de abril, tá? Não vamos desconsiderar esse 5 de março, é 5 de abril. Nós estaremos fazendo uma revisão acerca de números inteiros, tá? Como que esses números se comportam, né? Qual que é a característica deles. Então vocês vão poder estar observando aqui nesse conteúdo que eu relacionei aqui para vocês acerca dos números inteiros, tá? Então vocês vão fazer uma breve leitura, né? O que significa o sinal menos na frente do número ou o sinal mais na frente do número. Observar o zero, né? Não é positivo nem negativo. Temos alguma ideia de oposto, né? O oposto de 4 positivo é o 4 negativo, o oposto de 1 positivo é 1 negativo, o oposto de 10 negativo é 10 positivo, ou seja, o oposto sempre é a troca de sinal, tá? Temos aqui alguns subconjuntos, né? Do conjunto dos números inteiros, né? Z é o símbolo do conjunto, então a letra Z significa conjuntos inteiros, tá? Esse asterisco significa que o zero não vai estar aqui, ó, entre um negativo e um positivo, o zero não vai estar. Conjunto dos números inteiros positivos apenas de 0 para frente. Conjunto dos números inteiros negativos de 0 para trás, 0, 1 negativo, 2. Lembrando que quanto mais à esquerda, mais negativo ele vai ficando, tá? Então, por exemplo, o 100 negativo está bem à esquerda, tá? O 100 positivo está bem à direita, né? Quanto mais positivo, mais à direita ele está, tá? O conjunto dos números naturais é considerado um subconjunto de Z, ou seja, o conjunto dos números naturais, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Então é importante isso aí. Representação dos números inteiros na reta numérica, olha aqui a reta numérica, olha que interessante. A direita de 0, positiva, a esquerda de 0, negativo. Lembra muito um termômetro, né? Quando ele quer expressar uma temperatura negativa naqueles países onde neva, né? Onde cai neve. Então, eles querem determinar uma temperatura abaixo de 0, então eles fica à esquerda ou, no caso, se for assim, abaixo, né? Para cima positivo, para baixo negativo. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. 2 mais 1, 3. 10 mais 12, 22. Olha que interessante. 2 menos 4, professor, como que eu tiro um número menor, tirar algo maior de um número menor? Aí entra aquela ideia, né? De negativo. Outra aqui, outro exemplo. 10 negativo mais 20. Então, eu devo... Geralmente a gente usa o sinal negativo para dizer que está devendo. Então, se você deve 10, aí você tem uma nota de 20 para pagar os seus 10 lá. Quanto que te sobra? Sobra 10 positivo. Tá? Então, quando tira um número maior de um menor, ele fica negativo. É só fazer a conta. 4 tira 2, 2. Mais 2 negativo, tá? 20 tira 10, 10 positivo. Tá? Perceba que o sinal do 10, o sinal do 20 é mais, ó. Tá sempre na frente, ó, o sinal. Então significa que a conta vai ficar com resultado positivo, né? Não é isso? Quando a gente tem uma nota de 20 e deve 10, a gente fica com uma nota de 10 positiva, né? Esse valor é nosso. Multiplicação e divisão, em algumas operações é comum surgir em parênteses. Nesse caso, um jogo de sinal, uma regra de sinal, deve ser realizada para efetuar a operação. Positivo com positivo, ó, antes do parênteses, positivo e dentro do parênteses. Por exemplo, vamos dizer que aqui é 7. 7 positivo. Positivo com positivo vai dar 7 positivo. Positivo com negativo dá negativo. Então, se fosse um 10 negativo aqui dentro, positivo com negativo, negativo. Tá?
negativo com positivo, negativo, e negativo com negativo, positivo. Então perceba que os sinais iguais sempre dá positivo. Sinais iguais, né? Ó, sinais iguais sempre dá positivo. Sinais diferentes, ó, positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Então perceba que sinais diferentes dá negativo. Então olha aqui uma conta interessante. Ó. 3 vezes 10. Primeiro multiplica. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 10, 30. Negativo com negativo, positivo. Na divisão é do mesmo jeito. 30 dividido para 2, 15. Negativo com negativo, positivo. Multiplicação, mesma coisa. 11 vezes 2, 22. Negativo com positivo dá negativo. Tá? Então, sinais diferentes sempre dá negativo. Sinais iguais sempre dá positivo. E aqui outra divisão. 45 dividido para 5 dá 9. Positivo do 45 com negativo. Mas, professor, o 45 não tem sinal. Todas as vezes que não tem sinal, o sinal é positivo. Tá? Sempre vai ser positivo. Positivo com negativo, negativo. Tá? 45 dividido para 5, ou seja, tabuada do 5. 5 vezes 9, 45. Aí você vai ter umas atividades aqui. Vai ter um calcule. Tá? Não esquece da regra do sinal antes do parênteses. Dentro da atividade tem uma explicação, tá? E eu desejo um bom estudo a vocês. Qualquer dúvida me procure no WhatsApp particular, no horário que eu vou determinar lá, quando eu enviar no grupo as atividades, ok? Até mais.